O último vídeo aqui para fechar é sobre radiciação e resolução de expressões algébricas, numéricas. Então, radiciação. Radiciação nos números inteiros, desculpa, só existe quando a raiz é perfeita, tá? Então, você só vai trabalhar com raiz perfeita. Por exemplo, raiz quadrada de 4, qual é? 2. Por que é 2, pessoal? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Lembra lá? Vamos supor que eu peço para vocês, raiz quadrada de 100, quanto é? É 10. Por que é 10, pessoal? Porque 10 elevado ao quadrado é 100, certo? Raiz quadrada é, sempre eu vou pensar no número que, vezes ele mesmo, resulta no nosso número que está aqui dentro, tá? Então, por exemplo, vou colocar mais um exemplo aqui para vocês. Ó. Raiz quadrada de 36. Qual seria a raiz quadrada de 36? 6. Por que 6? Porque 6 ao quadrado é igual a 36, tá? Isso que vocês viram lá no sexto ano, tudo bem? Mas agora, vamos supor que eu tenho um sinal aqui, ó, fora. E falo para vocês, raiz quadrada de 144. Qual é? Coloco o sinal, abro um parênteses e vou lá. Qual que é a raiz quadrada de 144? 12. Por quê, pessoal? Porque 12 ao quadrado dá quanto? 144. Quando não tem nada, o que acontece? É mais. Então eu faço aqui no sinal, ó. Menos. Com mais, menos. Então vai dar menos 12. Tá? Cuidado, porque não, o sinal não pode estar aqui dentro, ele tem que estar aqui fora, tá? Se fosse mais, por exemplo, vou colocar a raiz aqui com mais. 169. Qual que é a raiz de 169? Vou colocar o sinal de mais e dentro do parênteses a nossa raiz. Qual que é a raiz de 169? É 13, porque 13 vezes 13, 169. Mais com mais 13, tá? Raiz quadrada é, por enquanto, só isso, porque a gente está trabalhando em números inteiros. Então, não tem raiz de número que não seja perfeito. Essas são as raízes quadradas. E quando for raiz cúbica, por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, o que é uma raiz cúbica? Raiz cúbica é quando eu coloco aqui, ó, um 3 aqui, tá? Então, isso aqui chama raiz cúbica. Qual que é a raiz cúbica de 8, por exemplo? Ah, eu não sei, professor. É 2. Por que é 2? Porque 2 ao cubo é igual ao quê? É igual a 8. Porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Tá? Então, é 2. Vamos supor que agora eu tenha um sinal negativo. Só virar a página aqui, pessoal. Vamos supor que eu tenha um sinal negativo antes. Para que eu tenha um sinal negativo antes. Então, menos raiz quadrada, raiz cúbica de menos 64. É quanto? Mesma coisa, coloco o sinal. Quanto que é a raiz cúbica de menos 64? 4. Por que é 4? Porque 4 ao cubo é 64. Então, menos com mais, menos. Então, a menos a raiz quadrada, a raiz cúbica de 64 é menos 4. Tá? Isso aqui é raiz, certo? Agora, pessoal, vamos para expressões numéricas. O que é uma expressão numérica? Uma expressão numérica nada mais é do que um conjunto de números que eu vou ter que seguir uma certa ordem de resolução. Vamos supor que eu tenha 2 ao quadrado vezes 3 menos 1 mais menos 3 ao cubo. O que eu vou resolver primeiro, pessoal? Vou resolver o que está dentro do parênteses e depois eu resolvo as potências, tá? Se eu quiser resolver junto, posso, só que eu tenho que tomar cuidado com alguns casos aqui, ó. Vamos, por exemplo, ó, aqui, 2 ao quadrado, 4, vezes o quê? O que está dentro do parênteses aqui. 2, 3 menos 1, 2, ó. Mas vou resolver isso aqui antes de fazer a regra de sinal, tá? Então, vou colocar o mais, vou resolver aqui, ó.
Base negativa, expoente ímpar, o nosso valor vai ser o quê? Negativo, lembra lá, hein? Isso aqui é igual a 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E agora, o que eu resolvo primeiro? Este aqui, ó, ordem de resolução. Quando eu tenho parênteses, chave, colchetes, eu começo pelo que está dentro do parênteses, depois vou para o que está dentro do colchetes, depois eu vou para chaves. Quando eu não tenho nada disso, primeiro eu resolvo as potências e as raízes, depois eu vou resolver as multiplicações e divisões e, por último, as somas e subtrações, tá? Então, primeiro aqui eu vou resolver a multiplicação. 4 vezes 2, 8. Vou fazer a regra de sinal aqui, ó. Piscou, sinal negativo, menos 27. Agora, ó, esse 8 é positivo, porque não tem sinal na frente. Tenho 8, devo 27, vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 19. Certo? Fica devendo 19 ali. Então, ordem de resolução, pessoal, é assim, ó. Quando eu tenho chaves, colchetes e parênteses, eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, ó. Primeiro o que está dentro do parênteses. Depois, por segundo, eu vou resolver o que está dentro do colchetes, ó. Por terceiro, eu vou resolver o que está dentro das chaves. Tá? Por último, o resultado dentro das chaves. Se não tem, se eu envolvo também as operações, primeiro eu vou resolver dentro dos parênteses, por exemplo, dentro do parênteses, o que eu vou resolver primeiro? As potências, e as raízes. Ó. Depois eu vou resolver as multiplicações e divisões. E por último, eu vou resolver as somas e subtrações. Tá? Então, essa é a ordem de resolução. Primeiro o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchetes, depois o que está dentro das chaves. E o que tiver lá dentro, eu vou resolver primeiro as potências e raízes, ó, potências e raízes, depois as divisões e multiplicações, e por último as somas e as subtrações, tudo bem? Vou resolver mais um exemplo com vocês e a gente fecha aqui. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Letra B aqui. Vou colocar 2 elevado ao quadrado menos, abre parênteses, abre colchetes, menos 3 vezes 3 ao cubo menos 6, fecha parênteses, fecha colchetes. O que eu resolvo primeiro? Vou resolver, posso resolver isso aqui fora, ó, 4, porque 2 ao quadrado é 4, menos, vou resolver o que está dentro do colchetes agora. O que eu resolvo dentro do colchetes? O que está dentro do parênteses primeiro. E antes de fazer a subtração, eu resolvo potência. Então, eu vou colocar menos 3 vezes 3 ao cubo é o que 3 ao cubo? 3 ao cubo é 27. Menos 6, fecha colchetes, tá? Desculpa, a hora que não tinha visto, estava cortando um pedacinho aqui, pessoal, mas aqui é 4, ó. Resolvi aqui, ó, 2 elevado ao quadrado dá 4, menos, abre colchetes, menos 3 eu copio, vezes, resolvo o que está aqui dentro, a potência, 3 ao cubo dá 27, menos 6. Fecha parênteses, fecha colchetes. Agora vou resolver o que está dentro do parênteses, vai ficar 4 menos, abre colchetes, menos 3, vezes 27, tiro 6, dá 21, fecha colchetes. Agora vou resolver o que está dentro do colchetes, ó. Tá? Então vou resolver o que está dentro do colchetes aqui. Então 4, tiro menos com mais vai dar menos, então vou manter aqui um parênteses, ó, menos 3 vezes 21 dá 63, ó. Certo? Agora vou continuar, ó. 4 menos com menos vai dar mais. 4 menos com menos vai dar mais, ó, menos com menos aqui dá mais 63. 4 com 63 dá 67, ó. Certinho?